O que é a toxoplasmose? A toxoplasmose é uma doença parasitária causada por um protozoário, que chama Toxoplasma gondii. É um protozoário que causa doença em animais e no homem. Uma doença que ela é bastante prevalente, normalmente fica como uma infecção inaparente ou assintomática. Em alguns casos ela pode gerar doença. Ela é transmitida pelos cistos desse protozoário e geralmente ela é perpetuada com um ciclo intestinal no gato. Mas ela atinge qualquer mamífero, herbívoro e ela é de contaminação oral. Então é por via oral, principalmente alimentos contaminados, carne mal passada ou qualquer vegetal ou poeira que você ponha na boca. É a principal via de contaminação. O protozoário, ele faz um ciclo sexuado, então são dois protozoários que fazem um ciclo sexuado no intestino do gato. Ali ele se perpetua. E o gato elimina nas fezes os cistos. E os cistos contaminam o meio ambiente. Aí mosca leva, barata leva, poeira, praia, parquinho, areia, tudo isso tem o cisto. Então assim, ninguém põe cocô na boca. Mas a poeira, a areia, e põe isso vai, né? Ou então contamina a alface, uma verdura, e não lava direito, você come isso. E isso é comum. Se você faz um inquérito sorológico, 90% das pessoas já entraram em contato com o tóxico e não adoeceram. Ou então tiveram uma febre, era tóxico e foi embora, e você controla. Aí algumas desenvolvem infecção ocular, algumas têm os gânglios, 10% só adoece, né? Quando o tóxico entra num animal que não é um gato, por exemplo, você comeu um cisto, você não é um gato. Seu intestino ele não vai conseguir fazer a forma sexuada. Então o que acontece? Ele começa a brotar, ele mesmo se divide em dois, ele tenta se multiplicar de outra maneira. E aí ele invade tecidos, né? Então ele vai para o olho, pode ir para o coração, vai para a cabeça. Por isso que ele dá a doença, vai para o gânglio. Na verdade ele está tentando completar o ciclo de vida dele. E ele não acha o tecido correto, então ele se instala em outros tecidos. Quais são os sintomas? Sintomas da toxo, quando ela dá sintomas, numa pessoa sadia, imunocompetente, 10% das pessoas desenvolvem sintomas da doença. E eles são de várias características. A mais comum são gânglios, que são ínguas, chamado de ínguas, são nódulos, geralmente cervicais, que vem acompanhado de febre, mal-estar, dores no corpo, dor de cabeça, às vezes dor de garganta. Esses sintomas são comuns a outras doenças também. Esse quadro clínico ele é autolimitado, normalmente se resolve sozinho, mas pode demorar meses para que isso aconteça. Outra forma de apresentação é uma infecção ocular, que pode ser desde uma irritação, vermelhidão, até uma alteração de acuidade. A pessoa pode ter dificuldade de enxergar. E no exame oftalmológico, o médico pode identificar lesão sugestiva da doença. Outra forma de apresentação é em gestantes. A grávida, um pouco antes de ficar grávida ou nos primeiros meses, quando ela contrai a doença, ela pode ter uma invasão do feto pelo protozoário. Isso pode gerar desde abortos, infecções, doenças neonatais, ou a criança até nasce com uma aparência sadia e depois desenvolve problemas de desenvolvimento neurológico ou motor. E a última forma de apresentação, que é comum também, são em pacientes com AIDS, que o protozoário tem uma predileção pelo sistema nervoso, se multiplica e ele pode dar o que a gente chama de pseudoabscesso. Então, é como se tivesse abscessos cerebrais. São quadros graves, às vezes fatais, e podem deixar sequelas graves. Se tratado a tempo, pode reverter o quadro. Mas é só em imunodeficiência, particularmente em AIDS, que acontece. Como evitar a toxoplasmose? Toxoplasmose evita-se pelo contato então oral, pela ingestão do cisto. O cisto ele é encontrado no meio ambiente, em verduras mal lavadas, em poeira, areia, que é onde o gato deposita as fezes, e em carne mal passada,
que vem de origem de um animal, o gado, na verdade, que se contaminou e esse cisto fica no tecido. Se a carne estiver mal passada, ele fica viável e você pode se contaminar. É a maior fonte de contaminação, é via oral. Como é feito o diagnóstico? Se a pessoa tem sintomas oculares, o oftalmologista pode identificar isso no exame clínico. Pode confirmar com exames de sangue. Os exames de sangue são as sorologias. Ela vai identificar se você teve o contato com o protozoário, se é uma infecção latente, tardia ou aguda. E no caso dos pacientes com AIDS, que têm sintomas neurológicos, a tomografia mostra lesões muito sugestivas da doença. Como é o tratamento? O tratamento da toxo é com antibióticos via oral, à base de sulfa. É a sulfadiazina, você tem um outro antibiótico sinérgico, que é a pirimetamina, e uma vitamina coadjuvante, que é o leucovorin. Esse é o tratamento padrão de primeira escolha. Alternativa, você tem o Bactrim, que é uma outra sulfa. Pacientes alérgicos à sulfa, você pode usar a clindamicina, que é um outro antibiótico, não é de primeira escolha, mas também trata a doença. O tratamento você faz por 2 semanas a princípio, e conforme cada caso, você pode interromper ou deixar uma manutenção, se for necessário.